sequência, na página 21, nós temos aí oferta voluntária e oferta alçada. Eu vou generalizar essa questão de oferta, e voluntária, alçada. Como que o escritor aqui coloca? Só uma breve voluntária. Ele diz assim: aquilo que você decide dar. Tipo assim, você foi entregar o seu dízimo, não, vou juntar mais uma oferta aqui. É o que ele chama de voluntário. E essa alçada que ele coloca é quando, por exemplo, vai se fazer uma construção. Aí, como aconteceu com Moisés, né? Deus falou com Moisés: ó, diga ao povo que traga oferta, traga cortina, coisas tecidas, né? E uma série de coisas que seriam usadas no tabernáculo. Chegou uma hora que Moisés teve que dizer o quê? Ó, diga ao povo para não trazer mais oferta, já basta, já chega. Já não tinha mais onde colocar, já estava sobrando. Então, como foram produzidas aquelas ofertas? Foram muitas coisas, tudo manual. Gente lá, os seus artesãos fazendo, gente confeccionando cortinas, né, nos seus teares lá, tudo de uma forma bem artesanal. Então, quando há uma solicitação sacerdotal, isso seria chamado, na visão do escritor desse estudo, oferta alçada. Mas as ofertas, de um modo geral, elas não seriam uma regra. De um modo geral, estou falando agora da minha visão, tá? De um modo geral, as ofertas não seriam regra. A regra seria o dízimo. A regra seria o dízimo. Agora, se houver uma solicitação, vamos dizer, se um dia eu chegasse aqui na frente, graças a Deus temos feito algumas obras aqui e nunca fizemos isso. Mas se um dia eu chegasse aqui na frente, irmão, vamos construir alguma coisa, você que pode ajudar e contribuir um pouco mais além daquilo que você tenha contribuído, faça isso. Se eu colocasse essa palavra, e se essa palavra viesse de Deus, Deus é quem iria tratar com cada um e dizer o que cada um poderia contribuir. E se a pessoa atentar para a voz do Espírito Santo, aí vai ter o mover de Deus. Se ela atentar, mas não quiser cumprir, porque todos nós temos o livre-arbítrio, também vai ter o tratar de Deus. Então, aquilo que Deus manda realizar na igreja e leva pelo mover do Espírito para todos nós, isso também se torna uma regra, quando Deus falou. Então, em princípio, as ofertas, de um modo geral, eu não as vejo como regra, porque eu não vejo Deus dizendo: trazei todos os dízimos e as ofertas, como que vinculando eu não consigo enxergar esse vínculo tão acirrado. O dízimo, sim, eu vejo como regra. As ofertas eu vejo como algo voluntário. De um modo geral, eu vejo como algo voluntário. Se alguém enxergar diferente, amém. Nós temos que andar de acordo com a visão bíblica. Eu apenas estou colocando a minha visão. Quem sabe, se eu ler um pouco mais, pode ser que eu tenha uma visão diferente. Se eu pesquisar um pouco mais, amém? Quanto mais a gente pesquisa, Deus pode estar falando cada vez mais. Então, aí na página 21, oferta voluntária e oferta alçada. Depois ele vem com uma tal de ofertas de sacrifícios. Ele dá a seguinte definição: é mais importante para Deus do que as três anteriores. Destas dependem as outras. Trata-se do culto, louvor e adoração a Deus. Deus deseja que nossa vida seja uma oferta constante de sacrifício em louvor e adoração. Então, o autor aqui, ele tem a seguinte visão, de que esse ato de louvor, de adoração, comparecer no templo, essa gratidão, essa expressão voluntária do coração, ele chama isso de uma oferta de sacrifício.
E usa até algumas referências bíblicas que, segundo, ele estaria entendendo essa qualificação que ele dá às ofertas. Mas não vamos aqui dizer nem que ele está certo, nem que ele está errado. Porque se você entende algo na Escritura, tem orado, tem compreendido daquela maneira, se Deus tem tratado contigo daquela maneira, às vezes é uma visão pessoal e o camarada tenta colocá-la como pública. Existe isso, uma coisa é o tratado de Deus contigo, outra coisa é o tratado de Deus com os outros. Muitas coisas que Deus já conversou comigo, eu nunca preguei aqui nesse púlpito, e sei lá se um dia eu vou pregar. Outras Deus falou e eu só fui pregar um ano depois. Então, uma coisa é Deus falar comigo, que está tratando comigo, e outra coisa é Deus querer tratar com a congregação através de mim. Tem coisas que Deus trata direto com cada um. Tem pessoas aí que têm sonhos, me contam e eu não entendo nada absolutamente do sonho. Por quê? Não é para eu entender, é para a pessoa que sonhou entender. Tem pessoas que têm visões e eu não entendo nada. Por quê? Porque Deus deu a visão àquela pessoa e quer tratar com aquela pessoa, não tem nada a ver com essa história. Tem outras que Deus quer tratar com a pessoa através de mim. A pessoa tem um sonho, tem uma visão, não entende, conta para mim, o Espírito Santo me revela para que eu fale com a pessoa. Então os caminhos de Deus são muito vastos, desde que nós não criemos uma heresia, desde que nós não contrariemos a doutrina do sacrifício de Jesus Cristo, a doutrina do perdão, a doutrina da justiça, desde que não contrariemos os conceitos bíblicos, você pode pensar muitas coisas, mas a regra bíblica não pode ser violada. Existem regras bíblicas e estas regras não podem ser violadas. Então, não vou nem entrar no mérito se ele está interpretando correto esta parte, como ele diz, de louvor, de adoração, ele qualifica como oferta de sacrifício. Eu, particularmente, não classificaria assim, mas não condeno o escritor por ter classificado dessa maneira. Ele não está ofendendo em nada a doutrina do Evangelho se ele chama uma oferta por um nome ou por outro nome. Por exemplo, se eu quiser determinar que o meu Deus não vai se chamar mais Jesus, desde que eu não contrarie a doutrina do Evangelho, eu posso. Meu Deus agora não é mais Jesus. O meu Deus agora vai se chamar Magnífico. Eu estou contrariando a doutrina do Evangelho? Não, porque a doutrina do Evangelho não se resume a uma combinação de 5 letras que foi transliterada do hebraico, traduzida do grego e se transformou em Jesus. Lá para os hebreus é Yoshua. O que tem a ver Yoshua com Jesus? Então, se eu disser, não, eu não vou mais chamar Jesus de Jesus, eu vou chamar ele sempre nas minhas orações de Magnífico. E a partir de hoje na igreja eu começaria a minha oração dizendo, ó magnífico Deus. Eu estou contrariando a doutrina do Evangelho? Um demônio sai quando eu digo assim, em nome de Jesus sai. É por isso que ele sai. O nome significa princípios. Isto que significa o nome. Um conjunto de normas que gira em torno daquele nome. São princípios, conceitos. E quando eu digo magnífico Deus, esses mesmos conceitos estão dentro de mim? Estão. Não é porque a partir de agora eu não queira mais usar o nome J-E-S-U-S que os princípios saíram de dentro de mim. Eles continuam dentro de mim. Se eu disser para o demônio, em nome do magnífico, sai. Ele vai sair? Se ele não sair, eu pego ele pelo chifre, mas que ele vai sair. Vai sair, claro que vai sair. Entende? Então, meu irmão, não podemos nos limitar a certas coisas, como eu já tenho dito. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. Não é esse o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus da Bíblia. Mas o nosso Deus está limitado à Bíblia? Um Deus tão tremendo, Criador dos céus e da terra, eu achar que vou limitá-lo como um livro? Não vou mesmo. Ele não está limitado àquele livro. Aquele livro diz que ele opera além do que pedimos ou pensamos. Então significa que tem coisas nesse livro que
Eu vou ler, vou pensar, mas Ele opera além daquilo. Então, o nosso Deus é ilimitado. Se eu quiser a partir de hoje chamar o meu Jesus de magnífico, eu chamo. Se eu quiser chamá-lo de tremendo, eu chamo. De soberano, eu chamo. De potentíssimo Deus, eu chamo. Só não posso chamá-lo de fracassado, nem derrotado. Porque aí já é contrário ao meu entendimento. Aí certamente eu estaria cometendo uma heresia. Mas fora isso, desde que eu não fira o prumo da doutrina do Evangelho, não há problemas. Então, a classificação que o homem faz para essas atitudes, chamando de oferta de sacrifício, é a interpretação dele dentro dos textos que ele aí menciona, Deuteronômio, Romanos, Hebreus, Pedro, Salmo. Não há problema, ao meu ponto de vista. Ainda tem, no segundo item aí, o dízimo é uma questão espiritual. Por que é mencionado que dízimo é uma questão espiritual? O que é uma questão espiritual? Quando uma questão se torna espiritual? Sair daqui, eu vou almoçar. Isso é espiritual? Não, é natural. Desde que o ser humano existe, ele tem que comer, beber, dormir. É meio que natural. Agora, se eu decidir, por exemplo, entrar numa cidade, atravessar uma cidade sem comer nem beber, eu decidi. Isso tem alguma coisa de espiritual? Eu vou em tal cidade, mas naquela cidade eu não vou comer nem vou beber. Tem alguma coisa espiritual nisso? Não, não tem nada de espiritual. Mas se Deus disser, como disse para aquele profeta desconhecido, entre nesta cidade, não coma, nem beba nesta cidade. Entra por um caminho e sai por outro caminho. Aí foi Deus quem disse. Quando eu decido entrar na cidade, não comer nem beber, é natural. Mas quando Deus me dar uma ordem, aquilo que é natural passa a ser espiritual. Então, por que o dízimo é uma questão espiritual? Porque nós entendemos que tenha sido dito por Deus. Por isso tem aí essas qualificações de o dízimo como questão espiritual. Vamos analisar se verdadeiramente o dízimo é uma questão espiritual. Quando lá em Malaquias, por exemplo, é falado sobre o dízimo, o Senhor diz assim: se vós trouxerdes os dízimos, eu vos abençoarei. Mas se vós não trouxerdes, eu vos amaldiçoarei. Quando estamos falando de bênção e de maldição, estamos falando de coisas naturais ou de coisas espirituais? Então, se existe bênção e maldição vinculada à questão do dízimo, então o dízimo é uma questão espiritual. Ou seja, estamos falando de algo talvez mais sério do que o que nós pensamos. Ah, um detalhe que passou aqui. Passou um passarinho voando aqui e me contou uma coisa. Naturalmente falando, aparentemente naturalmente, nós vemos que Deus chamou uma tribo lá de Israel para viver das ofertas das outras tribos. Que tribo era essa? Hã? A tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não recebeu o quê? Herança. Ela não recebeu terras. Ela não recebeu terras para plantar, para cultivar. Eles não tinham terra para cultivar gado. Essa tribo cuidaria exclusivamente das coisas do santuário, do sacerdote. Eles estavam empenhados naquilo, na música. Eles estavam empenhados na questão do templo. Então,
Eles não cuidavam de outras coisas, não plantavam, não cuidavam de animais, não saíam para pescar. A vida deles, e todas as outras tribos traziam as suas ofertas a esta tribo. Este é um princípio que subsiste até hoje. Por exemplo, quando Deus me chamou ao ministério, antes eu estava trabalhando, eu tinha um trabalho, estava lá escravo dentro de uma empresa de ônibus. Um belo dia cheguei para trabalhar, aí eu era, não vou dizer que um dos melhores, eu era o melhor funcionário da empresa. Aí quando o chefe lá falou assim, não pega no serviço não, passa lá no DP. Eu falei, passa no DP? Estava acostumado a ir no DP todo dia, só que não tão cedo. O que foi? Não, porque veio uma ordem aí, mandaram te demitir. Mandaram me demitir? Tá bom. O que eu faço? Não, assina aqui. Tá bom. Dá meus direitos e tal. Acabou, nunca mais pisei na empresa. Sumi. Aí fui orar. Onde eu morava tinha um monte, uma área assim, reservada. Lá fui orar. Lá em cima tem um rapazinho miudinho. Ninguém imaginava que Deus pudesse estar tanto na vida daquele rapaz. Ele olhou para mim lá no alto do monte e falou assim, olha moço, eu não te conheço não, mas o Deus que tu serve é o mesmo que eu sirvo. Assim diz o Senhor, eu te tirei daquele lugar, eu te fechei as portas na terra e abri no céu. Não entendi muito bem aquilo. Ele ficou olhando assim para mim, como que vendo que eu não tinha entendido. Aí ele virou e falou assim, olha, Deus está dizendo que quer você na obra dele. Aí eu falei, tá, tudo bem, até então eu já estava até fazendo a obra, trabalhando, ajudando, em igreja, essas coisas todas. Fiquei meio no ar. E aí Deus começou a levantar a gente, Deus te quer na obra, Deus te quer na obra, Deus te quer na obra. E eu mandando currículo para cá, currículo para lá, tinha conta para pagar, tem filho pequeno para sustentar. As contas não param de chegar, mesmo que você não esteja trabalhando. O governo não está olhando para isso não, meu irmão. É tu e Deus, e acabou a história. E aquela luta, aquela pressão, e ninguém está vendo o seu lado, uns já te chamam de vagabundo, achando que tu não quer trabalhar, e começa a sair língua de serpente de onde menos você imagina, né? Afinal de contas, a obra sempre tem o Judas sentado na mesa. Então aquela batalha, aquela guerra, daqui a pouco vem um profeta e diz assim, olha, Deus não te quer mais trabalhando, Deus quer você na obra. E eu sem entender o que era esse querer você na obra, porque o que eu vou fazer? Estou eu lá como auxiliar numa igreja, já como pastor auxiliar numa igreja. Mas aí depois dessa palavra eu peguei os currículos, rasguei tudo. Falei assim, eu acho que eu já entendi. Rasguei aqueles currículos todinho, taquei na lata deles, não mando currículo mais para canto nenhum. Irmão, quando eu fiz isso, começou a abrir porta de emprego. Porta de emprego para tudo que foi lá. Eu falei, não vou. E não vou. E aí a coisa ferveu mesmo, né? Não vou. Deus falou e acabou a história, não vou. Daqui a pouco se levanta um profeta e diz assim, olha, assim diz o Senhor, tem uma grande rede na tua mão, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Falei, agora eu entendi o que Deus quer. Aí eu vim, morava distante daqui, mas aqui sempre meus pais, eu fui criado aqui, sempre tinha esse terreno, não tinha nada aqui construído. Eu vim aqui, comecei completamente do zero, não tinha nem cadeira para sentar, não tinha nem nada para cobrir a cabeça de ninguém. Começamos absolutamente do zero, orando em chão vazio, dobrando o joelho na terra, e começamos ali a fazer a obra do Senhor. E deu no que deu. Deu em tudo isso que deu. Então, veja bem, o que Deus fez? Me arrancou das minhas atividades seculares, porque tinha para mim uma função sacerdotal. Então, como eu estava falando, a tribo de Levi não tinha herança em nada, as outras tribos traziam. Então, hoje, dentro de uma visão natural, tá? Dentro de uma visão natural, hoje, de que eu sobrevivo? Dos dízimos e das ofertas. De vez em quando eu vou lá no Mundial,
e tem que fazer compra, 3 filhos para sustentar, tem conta de telefone, tem conta de luz, isso aqui gasta luz, ventilador ligado, graças a Deus, tem a rádiozinho lá que tem que ficar, enquanto a rádio está no ar, tem que ter um ar-condicionado ligado, usa dinheiro, não usa? Usa dinheiro. De que nós sobrevivemos em tudo isso? Dízimos e ofertas. Naturalmente falando, dízimos e ofertas. Agora, se uma pessoa não é dizimista, ou seja, se ela não contribui, vamos assim dizer, para o ministério dos outros, como é que depois ela quer atingir uma função sacerdotal, onde ela vai ter que viver de contribuição dos outros, se ela nunca contribuiu? Eu considero que o dízimo é algo espiritual e muito forte. Eu chego ao ponto de declarar que uma pessoa que não tenha sido dizimista nunca será um sacerdote. Porque é injusto quem nunca contribuiu para o ministério dos outros depois querer que alguém venha contribuir para o seu. É o que eu penso. É só o que eu penso. Posso estar errado, mas que eu tenho visto algumas pessoas que não eram dizimistas acreditar que iam alcançar a função sacerdotal, que fizeram até seminários e hoje não são nada, apenas simplesmente tiveram que cair para dentro de um táxi para ganhar a vida e o ministério ficou completamente esquecido. Eu conheço muitos. Então eu considero que dízimo seja uma visão, vamos dizer aqui, uma questão espiritual. Por quê? Porque foi ordenado por Deus. Existe nela bênção e maldição. E existe um critério que hoje nós detectamos. Tudo que a gente faz hoje, por exemplo, eu tenho um carro. Se eu chegar no posto, enche o tanque. O cara vai dizer assim, tá, me dá o dinheiro. Sabe quem paga a gasolina no meu carro? São vocês. Claro que são vocês. São vocês pagam a gasolina no meu carro. E eu gasto, irmão, às vezes eu chego a gastar R$200 por mês de gasolina. Por quê? Pega o carro, vai na central, compra copo, acabou o papel toalha, vai comprar o papel toalha, vai, sabe, é a lâmpada que queimou, é a fiação, é sei lá o que, é CD, é DVD, é envelope, vai, tem que gastar. Se não tivesse para gastar, não teria condição de fazer a obra. O ministério precisa de um carro, graças a Deus eu sei dirigir, entendeu? E a gente está na obra. Então existe esse lado. Aí amanhã, quem nunca contribuiu para o ministério de alguém, o camarada foi membro de igreja há 5, 6, 10 anos, mas nunca foi dizimista, e ele acha que ele vai alcançar uma função aonde alguém vai contribuir para o ministério dele. Não vai. Deus não é injusto. Eu estou aqui, mas eu te digo que desde o meu primeiro dia, do meu primeiro mês de conversão, meu dízimo nunca falhou. Nunca falhou. Só falhou o período que eu fiquei desempregado, como todo mundo tem as suas provas. Se você não tem um salário, seu dízimo é zero. Na verdade, nunca o dízimo é zero. Amém? Sempre, nem que não seja espécie de dinheiro, mas alguma coisa você sempre pode fazer para retribuir a saúde que Deus te tem dado, a graça, a paz. Nós sempre temos o que fazer, sempre temos como retribuir esse Deus. Então, dízimo é uma questão espiritual e eu considero, estou repetindo, tão espiritual a ponto de declarar que uma pessoa que não seja dizimista, uma vez que possa ser, não alcançará um ministério. Pelo menos uma onde ela viva também receba dízimos e ofertas para fazer a obra, ela não vai alcançar. Se ela nunca deu, como é que ela vai receber? A regra de Deus, que eu entendo, é essa. Bom, no final da página 21 diz as bênçãos de ser fiel no dízimo e ofertas. Aí vem contando uma série de fatores, né, interpretados em várias passagens bíblicas. Você deve ler a apostila com muito carinho, verificar as passagens bíblicas, porque aqui nós caminhamos assim um pouco mais corrido, não temos tanto tempo para ver todas essas passagens bíblicas, mas elas certamente acrescentarão muito ao seu conhecimento. Então diz, a fidelidade é como atestado de que sua vida espiritual está bem. Aí confira em 1 Coríntios 9, como abençoavam e eram abençoados os que davam com alegria. O verso 6 diz,
O que semeia em abundância também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Os dízimos e as ofertas são utilizados na manutenção da obra de Deus para pagar a preparação e o salário dos pastores e missionários, construir ou reformar os templos, adquirir móveis e utensílios para a igreja, despesas gerais de seu funcionamento, ajuda a irmãos. Ele até colocou aqui uma expressão muito pobres, né? Eu nem diria muito pobres, não precisa ser muito pobre para receber a ajuda da igreja, não tem nada a ver. Qualquer pessoa que precise no momento, se a igreja tem recurso, pode ajudar, não tem que classificar ninguém como muito pobre. Observação, os pastores também entregam a Deus o dízimo do que recebem, né? Só uma observação aí que tem pastores que realmente recebem salário de igreja. Não é o meu caso, não recebo salário. Os dízimos são para a manutenção da obra. Amém? Dízimo é para a manutenção da obra. Tá. Se eu estiver aqui com fome, eu não consigo nem falar contigo. Então, a minha comida faz parte da manutenção da obra. Amém? Se eu chegar aqui sem camisa, fica chato, não fica? Fica muito chato. Então, a camisa que eu compro com o dízimo que você dá aqui na igreja faz parte da manutenção da obra, né? Deixa eu agradecer. Obrigado pelos sapatos, tá? Então, irmão, o dízimo é para manutenção. O dízimo é para manutenção. Não é para passear no restaurante e pagar R$100 no prato de comida, pelo amor de Deus. Faz isso não. Se você gosta de um restaurante, sei lá, tudo bem, mas pelo menos seja moderado, seja equilibrado. Aí o cara vai com a família no final de semana no restaurante e gasta R$300. Se todo final de semana ele for no restaurante, 3 vezes 4, 12.200. Para com isso. Conheci pastores que tinham igreja em São Cristóvão, um bairro simples, mas o camarada queria morar na Barra. O aluguel do camarada era R$3.000 na época, isso há anos atrás, quer dizer, desnecessário só para ele morar na Barra. Que isso, meu irmão? Te enxerga, tu é servo de Deus. Tem uma igreja aí que tem uns pastores que possuem aras, negócio que cria cavalo. Para que o camarada quer criação de cavalo puro sangue? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para de fazer vergonha ao Evangelho, faz vergonha a Jesus Cristo. Eu não tenho tempo, meu irmão, de me olhar no espelho. O camarada ainda tem empregadinho para cuidar dos cavalos dele. Está jogando dinheiro que não pertence a ele pela janela. Vai dar conta, e horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, tem pastores, por exemplo, batistas, assembleianos, que ganham salário. E já que eles ganham salário, a Bíblia fala sobre a questão do dízimo dos dízimos. Então, uma vez que alguém ganha um salário especificado da igreja, ele é obrigado a tirar dízimo até daquilo que ele ganha. Eu, por exemplo, eu não ganho salário. Qual é a maneira que Deus deu a mim para viver nesse ministério? A maneira que Deus deu a mim para viver nesse ministério é pelo suprimento. Não sei se é com L ou com R. Suprimento. É isso? Suprimento não é R. Obrigado. Deixa os dois ali para ninguém ficar triste nem desagradado. Então, suprimento. Ou seja, se eu preciso botar gasolina no carro e tem recurso, eu vou embora. Se eu preciso fazer uma compra, aliás, muita gente pode se iludir quando vê a minha compra no supermercado, né? Porque eu costumo no mês fazer uma compra que chega a R$500. Mas ali vem a cera para a igreja, os produtos do banheiro da igreja, papel higiênico para a igreja, tem um monte de coisa. Caramba, tu gasta R$500 de compra? Não, ali tem tudo para a igreja. Tudo a manutenção da igreja é incluída, compra junto nas compras ali. Então, se você achar uma nota minha por aí, meu, não se escandaliza não, porque naquilo tudo, a casa lá embaixo nem leva cera, tá? Aí vem um monte de coisa para manutenção da obra que vem incluído nessa nota.
Eu não vou perder tempo, eu não sou contador. Eu não sou contador ou contabilista, né? Eu não sou essas coisas. Jesus me chamou para cuidar da obra, da palavra, e não ficar, um centavo pertence aqui, um caiu zero aqui no chão, o outro centavo é daqui. Eu não tenho cabeça para isso, eu tenho mais o que fazer. A igreja não é empresa, igreja é igreja, empresa é empresa. Se um dia vier uma fiscalização, quero ver o livro da tua contabilidade, está aqui. Pô, mas isso aqui está tudo errado. O que eu tenho com isso, cara? Eu tenho com isso, eu não sou contador, eu sou pastor. E a minha igreja não é empresa, é igreja. A gente aqui prega a palavra. Mas isso aqui está tudo errado. Eu sei que está tudo errado, eu nunca estudei contabilidade, deve estar tudo errado mesmo. Não quero nem saber, meu irmão. Anoto lá a entrada, a saída, acabou a história. Tem umas coisas importantes para fazer. Se eu tivesse que me preocupar com isso, eu não poderia estar aqui no domingo, não poderia estar à noite, não poderia estar 3 vezes na semana. Então, como é a regra que Deus me deu a mim para viver nesse ministério, para chegar a isso eu orei muito. A regra é essa: suprimento. Está com a direção, precisou, pega e faz. Essa é a direção. Essa é a minha. Agora, tem pessoas por aí que só servem de escândalo. Eu fui membro de uma igreja onde um dia foi revelado que o pastor não tinha zelo com o dinheiro da igreja. E eu cheguei para ele e disse assim: olha, está faltando zelo. Ele quis questionar, eu falei: não, só estou dando recado, não quero nem saber da história. Está faltando zelo. E eu via. Pegava dinheiro e toma dinheiro na mão dos filhos. Vai comprar uma bala ali, toma 10 reais para comprar uma bala, não quer nem saber do troco. Ninguém está preocupado. Poxa, o pastor pegou um dinheirinho para o filho comprar chiclete. O pastor vivia da obra, automaticamente o dinheiro do chiclete sai da obra. Tudo sai da obra. Tudo. O pastor não trabalha em outro lugar. Agora eu não vou pegar 10 reais na mão do meu filho para comprar um pirulito. Cadê a consciência? Cadê a consciência de que aquele dinheiro não é dele? E é dinheiro muito sério, porque é dinheiro de suor dos outros. De dinheiro dado em nome de Deus, porque a palavra diz. É coisa muito séria, meu irmão. É coisa muito séria. Eu estremeço. No começo desse ministério, para me permitir que as pessoas dizimassem, com sufoco. Começamos a fazer a obra, as pessoas começaram a me impressionar. Pastor, eu estou com meu dízimo lá em casa há 3 meses, pastor. Quando é que eu vou poder dar o meu dízimo? Já está acumulado lá, vem outro. Pastor, estou com o dízimo lá acumulado. Pastor, cadê a caixa para me dizimar? Calma aí, irmão, vai ter. E eu orando: Senhor, como é que vai ser? Daqui a pouco ele diz: bota a caixa aí para o povo. Botamos. Outros, não. Tem gente que já começa a obra pensando assim: peraí, como é que vai ser a caixa de oferta? Aqui não, aqui o povo me pressionou. Eu não aguentava mais de tanta pressão das pessoas. Pastor, meu dízimo está em casa há 3 meses, pastor. E aquilo está pesando na minha mão, eu quero me livrar daquilo. Aqui é assim. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Como eu digo, tem até um carrinho novo, 96, bom. Levinho, pneu 155, maravilha. O próximo que vocês me derem vai ser vidro elétrico, né? Como é que chama? Pressão hidráulica, ar-condicionado. Vai contribuir, né, irmão Francisco? Então, queridos, um dia, daqui sairão os futuros pastores da nação. E só daqui. Isso já é marca registrada. Toma muito cuidado, meu irmão, com esse negócio. O dízimo não é seu. O dízimo é do Senhor. Você é um administrador, portanto, só administre como Ele te der a direção. Porque se você pisar na bola, meu irmão, Ele cobra. Tem muita gente que pensa que Jesus é um patrão tonto. Não é não. Às vezes eu estou quebrado, cansado, doido para cair numa cama ali, ou mais cedo, ou até durante a tarde, doido para descansar. Quando eu olho para o relógio, quando eu penso no que tem a ser feito, lá vou eu em casa, meu cansaço, vou embora. Muitos no meu lugar: eu não tenho patrão, meu patrão sou eu mesmo. Essa consciência eu não tenho. A minha consciência é que meu patrão é Jesus, e Ele cobra. Até aqui, 10 anos, domingo que vem, até aqui nos ajudou o Senhor. E olha, nesse bairro do Santo Cristo, tem igrejas com 50 anos,
agora comemorou umas 60 anos, outras com 10, com 15, outras com um monte de influência, mas ninguém conseguiu chegar como nós aos 4 cantos da terra. Hoje nós gravamos, filmamos, tem os irmãos aí que estão editando, estamos dando aula sobre coisas de internet, coisas de vídeo, de áudio, estamos formando novos obreiros de uma maneira gloriosa, fazendo coisas que só grandes empresas como Rede Globo, Manchete fazem, efeitos visuais, uma série de coisas, e eles, 60 anos de ministério, 60 anos de igreja, não conseguem sequer gravar uma mensagem no computador. E nós hoje já estamos dando nós somos. Amém, meu irmão? Alguma pergunta para nós encerrarmos? Nenhuma? Ninguém? Vão com vergonha? Querem saber quanto eu ganho por mês? Eu ganho, irmão, eu ganho muito bem. Eu ganho muito bem porque não falta nada. Para que eu quero que sobre dinheiro? O importante não é sobrar, o importante é não faltar. Amém? O importante não é sobrar. Essa ideia de sobra, meu irmão, é uma ideia diabólica. Porque pela fé a gente tem que viver o dia a dia. Eu queria saber uma curiosidade, que eu estou nova também aqui no ministério, é se na igreja tem algo contra as mulheres pastoras, que possam ter sido ministério, né? As igrejas na frente do ministério, se tem algo assim, eu só estou me ouvindo falar. Mulher pastora? Nós temos uma visão seguinte, que quando Jesus toda vez que Jesus falou de sacerdócio, ele somente se referiu a homens. Né? Aí, por exemplo, isso vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Abel, Caim tinham também irmãs, como a Bíblia diz que tinham irmãs. Mas na hora de apresentar a oferta, só foram os homens, foi Abel e foi Caim. E as irmãs que estavam lá não foram apresentar, porque o ato de apresentar a oferta no altar era feito pelo sacerdócio. Nós vemos os grandes ministérios dos profetas, todos homens. Nós vemos toda a função sacerdotal, homens. Nós vemos Jesus dividir as 12 tribos de Israel, usando como referência os homens. Nós vemos Jesus chamando os 12 apóstolos para serem os líderes da igreja, todos homens. Então, e nós temos entendido que há uma diferença dessa função sacerdotal. E nós só temos visto ser chamado biblicamente para ela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos visto esse chamado sacerdotal, o que hoje nós chamamos pastoral, somente para homens. Então, nesse ministério aqui, até que me provem o contrário, se me provarem o contrário, eu tiro o chapéu e acabou a história. Porque aqui eu não sou bitolado. Agora tem que abrir a Bíblia e me provar. Até que se prove o contrário, nós não admitimos mulher pastora nesse ministério. Isso já desagradou muita gente já foi embora. Muita gente já foi embora por causa disso. Mas, até que me provem o contrário, mulher aqui não sobe no púlpito. Amém? É a minha visão, mas estou aqui. Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Alguém tem outra proposta? Quem sabe alguém não me convence o contrário? Em 22 anos de estudo bíblico, eu vi dessa maneira. Se alguém me convenceu o contrário, eu aceito. Estou pronto a ser convencido. Então, devido aos chamados sacerdotais terem sido em todo o tempo, inclusive no Novo Testamento, somente para homens, não estou nem colocando alguns outros detalhes que particularmente o Senhor tem falado comigo, mas pela Escritura em si, eu entendo que o sacerdócio é exclusivo para os homens. Mulher pode fazer muita coisa na igreja: ressuscitar os mortos, curar enfermos, profetizar, entregar até visões e sonhos poderosos, profecias que sirvam até
até para a direção do próprio sacerdote. Mulher tem sua função muito grande. Quando Jesus se manifestou, se ressuscitou, se manifestou primeiramente a uma mulher. E deu a essa mulher uma função tremenda. Vai lá e diz aos meus irmãos que me encontrem lá, aonde eu disse, entendeu? A mulher tem suas funções poderosas, mas em nenhum momento Deus chamou a mulher para a função sacerdotal, administrar a igreja. A mulher pode fazer 1000 coisas, sei lá, a direção de Deus está por aí. Só não entendi até hoje que a mulher possa assumir um ministério, uma igreja, uma função sacerdotal. Aliás, só para encerrar, eu considero inclusive que toda mulher atrás de púlpito está debaixo de maldição. Eu conheci assim várias unidades de mulheres pastoras e todas elas eram gravemente enfermas, tinham problemas de enfermidade. E para algumas eu cheguei mesmo ao ponto de dizer: quer ficar curada? Quero. Larga esse negócio de mulher pastora. Sai de trás do púlpito e você fica curada. Você pastor, muito dá exemplo de Débora, de Ana, que a Débora foi juíza e Ana foi pastora de ovelha, não foi de gente. Aí confunde as coisas, né? Sobre Ana, a própria Escritura já está dizendo, era pastora de animais e não de gente. Então, e Débora era juíza. Os juízes naquela época não lideravam o povo, a Débora era profetisa. Ela não era nem o ofício de juízo que ela está exercendo no meio do povo de Israel, é porque ela era uma profetisa. Mas quando Deus precisou de alguém lá com a própria Débora para guiar o povo, quem que Deus chamou? Baraque, um homem. Então, lá está Débora, profetizando para cá, profetizando para lá. Aí quando Deus disse, eu preciso de um líder, falou assim, Débora, vai lá e chama Baraque para liderar o meu povo. Então o texto é claro. Aí as pessoas, mas Débora era qualquer coisa, menos líder do povo. Na liderança do povo de Deus só temos biblicamente enxergado homem, né? Homem. E eu considero isso muito sério. Ficamos por aqui então? Vamos ficar por aqui e agradecer em nome de Jesus? Senhor Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, por tua graça, compaixão, misericórdia. E te pedimos que somente aquilo que procede do teu Espírito, Senhor, porque reconhecemos as nossas falhas, faltas e imperfeições, nós queremos, ó Deus, que aquilo que proceda do teu Espírito possa alojar-se no nosso espírito, no nosso ser, para produzir frutos a seu tempo para a glória e honra do teu santo nome. Por isso, ó Deus, venha banir de dentro de nós todo conceito humano, ó Deus, toda ideologia humana, toda filosofia humana, tudo aquilo que não procede da operação do teu Espírito, mas aquilo que procede dos céus, do alto céu, que possa, ó Deus, frutificar dentro de nós, caindo numa boa terra que produza os seus frutos, 1 a 100, a 60 por 1, para a glória e honra do teu santo nome. O que nós te pedimos é sermos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a tua palavra, que é a verdade. É o que te pedimos e te agradecemos nesta manhã, dizendo a Deus que sejam destronados os principados, as potestades, as hostes infernais do mal, os levantes de Satanás, porque a tua palavra está em nós, ó Deus. Por isso, usa a tua espada dos nossos lábios e glorifica o teu santo nome. Assim nos despede da tua graça, da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz.